Pessoal, boa tarde para todo mundo. Orenci, está acessando? Dá o seu boa tarde aí, Orenci. Oi, rapaziada, tudo bem? Boa tarde. Prontos para mais uma reunião. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Espero que estejam vivos, que é o mais importante. Que tenham sobrevivido, estejam sobrevivendo ao final desse primeiro bimestre. Se tiver um pouco de ruído, porque o seu boa tarde rapidinho, James, Saulo e Renato. Boa tarde. Ô, Marcos, deu uma cortada aqui, não sei o que você falou antes aí. Volta um pouquinho, por favor. Não sei se você só ouviu o final do nosso nome aqui. Isso, para vocês darem o seu boa tarde. Se apresentar rapidinho. A James, o Saulo e o Renato. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Saulo, aqui do CIEBP, e estaremos aqui neste ATPC, junto com vocês aí, fazendo essa mão na massa e todas as instruções aí do pessoal da diretoria de ensino. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Renan, sou professor aqui do CIEBP também. Vou estar junto com vocês hoje, né, nesse ATPC, nesse último, né, ATPC do bimestre. Boa tarde a todos. Eu sou o professor James, aqui do CIEBP também. E estaremos aí com vocês nessa atividade maravilhosa. Maravilha, pessoal. Boa tarde a todos aí. Quem puder, para a gente já começar a ficar mais um pouquinho enturmado, vai dando o seu boa tarde aí no chat, pelo menos, né? Para a gente ver que vocês estão aí juntos com a gente. Dá um alôzinho de que escola que vocês são. A gente vai conversar hoje um pouquinho. Boa tarde, Odair. Odair, diretamente do Topino de Lavínia, Ana Rita também do Topino de Lavínia. Pessoal, sem tomar muito tempo de vocês, para a gente cumprir o nosso horário, esse é o nosso terceiro encontro da tecnologia. Estamos finalizando o primeiro bimestre. A gente quer trazer algumas falas para vocês em relação à entrega dos projetos e dar continuidade no projeto da primeira série do Super Trunfo, que com certeza não termina, e eu acredito também que foi desafio para quem tem primeira série aí, provavelmente vocês também estão no desafio de terminar. Então, a gente vai tranquilizar um pouquinho vocês, conversar um pouquinho com vocês a respeito das expectativas para esse primeiro bimestre. Antes de qualquer coisa, a gente gostaria de agradecer a todos os professores, a todas as escolas que receberam os formadores do CIEBP, né? Nesse bimestre, os 8 professores do CIEBP se dividiram, juntamente com o Orenci, comigo, para que a gente pudesse fazer mentorias nas escolas. Não conseguimos também atender a todas as escolas, tá? Mas a gente vai ampliar o trabalho, vai ampliar a presença pedagógica, né, dentro das unidades escolares, para a gente poder apoiar vocês no trabalho que vocês estão desenvolvendo. Então, um agradecimento muito especial a todas as escolas que nos receberam. Só para vocês, para quem não teve ainda a oportunidade, esse bimestre nós visitamos 16 escolas nas nossas mentorias coletivas, e mais algumas escolas que a gente visitou em mentorias individuais. No segundo bimestre, daqui 3 semanas, nós já temos uma proposta para a gente iniciar o trabalho com o Microbit e com o JavaScript. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Tem bastante barulho aí, né, pessoal?
Estava tendo sinal aqui agora, inclusive. Adoro. Até o pessoal estava preocupado com o barulho. Eu falei, é assim mesmo, escola é assim, né? Então, segundo bimestre, nós vamos ampliar o nosso trabalho, vamos estar mais juntos apoiando vocês. Nós temos 2 objetivos hoje nesse ATPC. A gente vai falar um pouquinho com vocês a respeito da finalização dos projetos e, em seguida, a gente vai dar continuidade no Mão na Massa, trabalhando o projeto da primeira série. Falando um pouquinho para vocês sobre a finalização dos projetos, preciso retomar com vocês um pouquinho como que foi a organização do primeiro bimestre e o que nós efetivamente podemos fazer em relação a tudo que está previsto no primeiro bimestre, ok? Então, vamos lá. O 6º e o 7º ano tinha como previsão trabalhar 2 cursos. Dentro desses 2 cursos, a gente tem um projeto apenas para ser entregue nesse bimestre, que é o curso o projeto do curso de Lógica de Programação, tá bom? Nossa meta mínima, deixa eu só dar ativar o mudo aqui, ótimo. A nossa meta mínima de entrega de projetos para esse bimestre, para o 6º e o 7º ano, é de um projeto por aluno. E a nossa expectativa é que esse projeto comece a ser entregue a partir dessa semana, tá bom? Então, a gente sabe que, eventualmente, dentro das escolas, cada escola tem a sua característica, a sua peculiaridade. Algumas escolas já anteciparam um pouquinho a entrega, outras ainda estão atrasadas, e está tudo bem, ok? Está tudo bem a entrega dos projetos durante essa semana, e para 6º e 7º ano, nós temos apenas um projeto para ser entregue. No 8º e no 9º ano, nós temos 2 cursos previstos nesse bimestre, sendo que o primeiro curso tem 3 projetos e o segundo curso, mais um projeto. Então, dentro desse primeiro bimestre, nós tínhamos um total de 4 projetos para serem trabalhados pelos estudantes. E queria lembrar vocês, desde o primeiro ATPC, a gente comentou com vocês que a nossa meta mínima é que a gente garantisse ao menos um projeto do primeiro curso e um projeto do segundo curso. Ou seja, a nossa meta para o final do bimestre é que a gente tenha conseguido entregar 2 projetos nesse bimestre. Bom? Por aluno. Quem conseguiu entregar mais, ok. Quem não conseguiu entregar os 2 projetos, a gente tem algumas estratégias para trabalhar com vocês esse ano, tá bom? Lembrando o seguinte, a meta mínima é o que seria o essencial. Lembra daquelas habilidades essenciais? Dentro da tecnologia, o que a gente percebe é que, dependendo da turma que nós temos, a gente consegue avançar mais com alguns conteúdos e outras turmas a gente não consegue avançar tanto, tá bom? Sempre o ideal é cumprir o currículo. É claro que o currículo da tecnologia para esse bimestre prevê que a gente consiga trabalhar 4 projetos, tá bom? Mas a gente está focando, ainda por ser o primeiro bimestre, que a gente tenha pelo menos a entrega de 2 projetos por alunos. Quando a gente chega na primeira série, a gente também tem um desafio muito grande, porque apesar de a primeira série ter apenas um projeto no bimestre, de longe, o projeto que se cobra na primeira série é o mais complexo de ser trabalhado. Bom? Então, aparentemente, olhando apenas pelos números, a gente é levado a acreditar que a meta para a primeira série é super simples de ser atingida, e na verdade não é, porque esse projeto, ao contrário do 6º e do 7º ano, é um projeto bastante extenso, que é o projeto do Super Trunfo. E também nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho para vocês. Eu ainda não consegui avançar muito nesse projeto. Eu acredito que eu não vou conseguir entregar esse projeto esse bimestre. E agora, o que eu faço? Então, a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre isso também. E, finalmente, a segunda e a terceira série, a gente tem a previsão de 3 cursos.
O primeiro curso, que é semelhante ao 8º e o 9º ano, tem 3 projetos para serem entregues. O segundo curso, que é o do Super Trunfo, que é idêntico ao do primeiro ano, também. E depois a gente tem do JavaScript mais 2 projetos. Então... Isso, obrigado. Então, da segunda e da terceira série, nós temos um total de 6 projetos para serem entregues. Qual que é a nossa meta mínima? A nossa meta mínima é um projeto do primeiro curso, um projeto do segundo curso e um projeto do terceiro curso. Ou seja, a nossa meta mínima são 3 projetos. Só que aqui eu também tenho uma outra informação que a gente gostaria de fazer esse combinado com vocês, tá bom? Esse terceiro curso é o curso do JavaScript. E, salvo engano, com certeza nós temos professores que têm conhecimento de JavaScript, mas eu quero acreditar que 99% dos professores está tendo o primeiro contato com JavaScript este ano. Então, nós vamos assumir um compromisso com vocês. Nós, diretoria de ensino e o CIEBP, vamos assumir um compromisso e vamos fazer um combinado com vocês. Para este bimestre, se você ainda não conseguiu chegar nesse curso 3, que é o curso do JavaScript, nesse momento, a gente vai falar para você nem começar e nem enviar o projeto. Nós estamos, nesse momento, dizendo para vocês que, para este momento, nós não temos expectativa de que você termine o projeto do JavaScript. A gente vai combinar e a gente vai apoiar você, professor. Para isso, nós vamos iniciar, assim que terminar o primeiro bimestre, terminar o conselho, logo na última semana de abril, nós vamos iniciar uma rodada de formações, onde a gente vai trabalhar a linguagem de programação JavaScript, tá bom? Então, o nosso combinado com você, professor, é de que nós vamos assumir esse compromisso juntos, de que este terceiro projeto, se você ainda não começou, ou se você ainda não concluiu, esse terceiro projeto nós vamos trabalhar juntos no segundo bimestre, junto com os demais projetos. E por que a gente tem essa certa autonomia para fazer esse combinado com você? Porque a partir do segundo bimestre, a segunda e a terceira série só vão trabalhar JavaScript. Então, a gente quer que você foque nesse primeiro momento, nessa última semana de aula que a gente ainda tem, a gente quer que você foque nos projetos que usem linguagem de programação Scratch. Porque, para a segunda e terceira série, este vai ser o último contato com o Scratch. Depois, para o segundo bimestre em diante, eles vão trabalhar outras linguagens de programação, tá bom? Então, foquem no primeiro curso e no segundo curso. Tentem ver o quanto que vocês conseguem trabalhar desses 3 projetos aqui, tá bom? Aí, alguns alinhamentos que nós vamos precisar fazer com vocês. E a gente quer que vocês prestem muita atenção, por gentileza, bom? Para que a gente consiga atender as demandas de todos. E outra coisa, podem ir colocando no chat também, tá bom? Coloquem no chat dúvidas, perguntas, quiser levantar a mão também para vocês poderem questionar, fiquem à vontade lá no chat que a gente vai conversando com vocês. Jenny falou que está travado. Eu voltei, estou aqui. Tá bom? Tá ok, beleza. Então, vamos lá. É tipo um FAQ, né? Daqueles tira-dúvidas dos sites que a gente tem lá. Então, a primeira pergunta. Estou atrasado na entrega dos projetos. E agora, o que eu faço? Continua desenvolvendo os projetos e faça a entrega desses projetos assim que possível. O BI é cumulativo.
Então, nós vamos combinar. O que a gente fez nas mentorias nas escolas, quem já participou das mentorias, a gente já fez essa orientação. Para nós, o que importa é o processo, a aprendizagem da linguagem de programação. Eu estou com um projeto da primeira série e eu estou longe de conseguir terminar esse projeto da primeira série. Eu ainda estou desenvolvendo esse projeto da primeira série e o primeiro bimestre vai acabar. E agora, o que eu faço? Você vai avaliar o estudante no percurso que ele desenvolveu até o presente momento. E você vai enviar o projeto, você vai pedir para o estudante enviar o projeto no Alura, mesmo incompleto. Retomando, o que você vai fazer? Você vai avaliar o estudante até o momento em que ele conseguiu desenvolver as atividades e você vai, na próxima semana, fazer uma força-tarefa junto com os estudantes para subir lá no Alura os links dos projetos dos estudantes até o momento em que eles fizeram. Ah, mas lá no Alura não tem que subir o projeto pronto? O ideal é subir o projeto pronto. Porém, do ponto de vista pedagógico, não tem problema nenhum você enviar o projeto sem estar finalizado. Não é para você concluir o curso, é para enviar o projeto. E aí, depois, você dá continuidade nesse projeto nas primeiras semanas do segundo bimestre. E assim que você concluir o projeto, o aluno conclui o curso no Alura. Mas não vai ter problema eu enviar o link do projeto, depois o aluno vai ter que enviar novamente o link do projeto pronto? Também não. Por quê? Quando o aluno sobe o link na plataforma Alura, ele está mandando o link do projeto que ele está desenvolvendo no seu perfil. Esse mesmo aluno pode continuar trabalhando no seu projeto e automaticamente, quando ele salva o projeto no login dele, lá do Splat, quando você, professor, acessar aquele link que ele enviou, ele vai direcionar para o projeto já atualizado, tá bom? O que a gente vai combinar esse primeiro bimestre é que, principalmente, os sextos anos e as primeiras séries, vocês garantam que todos os estudantes enviem o link do projeto. Nós precisamos garantir, porque os sextos anos, os sétimos anos e a primeira série só tem um projeto para ser enviado esse bimestre. Bom, os sextos e os sétimos anos, o projeto é simples. Então, nós temos uma expectativa de que o aluno consiga, sim, enviar esse projeto. Já a primeira série, nós vamos fazer esse combinado com você, professor. Nós já temos a ciência de que esse projeto é muito longo, com muitas etapas. E a gente, conhecendo a realidade dos estudantes que nós temos, é muito provável que muitas turmas não tenham conseguido ainda concluir o projeto. Então, estamos autorizando você, professor, a orientar os estudantes a enviarem esse projeto lá na plataforma Alura, até o presente momento que foi feito, e você vai avaliar, vai atribuir uma nota bimestral para esse aluno desse projeto e dar continuidade, finalizar nas primeiras semanas do segundo bimestre. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a essa orientação específica da primeira série, por gentileza, se manifeste para a gente poder ajudar vocês, tá bom? Uma outra dúvida que você pode ter também. Eu atingi a meta mínima, ou seja, lá atrás, você falou para mim que dentro do BI, desses 3 projetos que eu tenho que entregar, a minha meta mínima é um projeto apenas. Eu consegui enviar esse projeto desse curso. Então, vamos lá. Atingir a meta mínima. O aluno precisa concluir o curso? Também sim, ok? Uma coisa é a gente imaginar que dentro de um período de um bimestre,
a gente tem um espaço de tempo limitado para a gente poder trabalhar os objetivos de aprendizagem. Então, em algum momento, eu vou ter que fazer uma pausa e eu vou ter que avaliar o meu estudante. Só para vocês entenderem a lógica do que eu estou querendo trazer para vocês, pensem nas suas aulas do seu componente curricular. Eu vou pensar na minha, que eu sou professor de física. Eu tenho 16 aulas de física para serem trabalhadas nesse primeiro bimestre. Eu tenho dessas 16 aulas, 14 aulas do material digital. Cada aula tem o seu objetivo, tem o seu início, meio e fim, igualzinho à tecnologia. Dificilmente eu consigo trabalhar todas as 16 aulas dentro do primeiro bimestre, porque eu tenho N fatores que atrapalham o desenvolvimento dessas aulas. Eu consegui trabalhar até a aula 12. Você, professor, não vai dar uma prova avaliando o estudante de todo o bimestre. Você vai aplicar uma prova para avaliar o estudante sobre aqueles conteúdos que você conseguiu trabalhar. É isso que eu estou dizendo para você fazer. A nota da aula de tecnologia e o projeto de tecnologia precisa ser avaliado até o momento em que o aluno está. Isso significa que, pronto, fechei o primeiro bimestre, dei uma nota. O aluno fez esse curso, ficou faltando dois projetos para trás. Posso começar um conteúdo novo? Não. Eu vou agora pegar as primeiras semanas do segundo bimestre e eu vou reorganizar a minha estratégia curricular para eu conseguir avançar um pouco mais nesse curso e concluir o curso com o estudante, tá bom? Então, na prática, a gente vai ajustar o conteúdo que a gente não deu conta de trabalhar no primeiro bimestre para dar continuidade no trabalho no segundo bimestre, priorizando o que é essencial para evitar de acumular mais defasagens ao longo do segundo bimestre, tá bom? O aluno pode enviar um projeto não concluído? Então, o ideal é enviar o projeto concluído. A excepcionalidade é o jogo Super Trunfo, que é o projeto da primeira série e um dos projetos da segunda e da terceira série. Para esse projeto em especial, nós sugerimos que o estudante entregue ele incompleto para que você possa avaliar e concluir o primeiro bimestre e, nas próximas semanas, dê continuidade nesse projeto do Super Trunfo. Ok? Estou com muita dificuldade no curso do JavaScript. Ok. Está com muita dificuldade? Ok. Sugerimos que o curso do JavaScript seja realizado no segundo bimestre, tá bom? Então, nós vamos fazer esse combinado com vocês. Quem já avançou, quem se sente confortável, quem está à vontade de trabalhar o curso do JavaScript, agora eu estou falando especificamente para a segunda e terceira série, tá bom? Professores da segunda e terceira série. Quem já trabalhou com esse curso, está desenvolvendo, se sente confortável, dê continuidade, fiquem à vontade. Eu tenho muita dificuldade, eu nunca trabalhei com JavaScript, eu dei uma olhada por cima, eu estou com muita dificuldade em entender e me sinto muito inseguro em ministrar a aula do curso de JavaScript. O que eu vou fazer? Pausa. Não faça nada agora nesse primeiro bimestre. Ou, se você começou, fique tranquilo, faça a retomada do SPET, termine as aulas do primeiro bimestre fazendo a finalização do SPET, porque nós vamos fazer uma rodada de formação com vocês, professores, e nós vamos trabalhar juntos, passo a passo, caminhando de forma calma e tranquila, para a gente desenvolver a linguagem de programação do JavaScript, tá bom? Então, nesse momento, não se preocupem com o JavaScript. Precisa entregar projetos de robótica? Eu tenho aula no 8º e no 9º ano,
sou professor da PEI de 9 horas e eu tenho as aulas de robótica para serem trabalhadas. Eu percebi que os estudantes têm projetos, mas eu não sei aonde que os estudantes têm que mandar esse projeto. Então, por enquanto, nesse primeiro bimestre, não existe obrigatoriedade de entrega de projetos de robótica realizados na plataforma MakeCode. Mas se o professor trabalhou sobre isso, deve avaliar seus alunos internamente. Mas não tem link para enviar em lugar nenhum. Não tem que enviar link de projeto em lugar nenhum. Agora, pelo menos nas mentorias que a gente tem conversado com os professores, boa parte dos professores nem começou. Agora vem o puxão de orelha. Vocês estão de parabéns. Isso, esperem. Não fiquem preocupados, não fiquem desesperados, porque também nós vamos focar dentro desse segundo bimestre, o segundo foco nosso é também fazer uma formação desde a introdução até o uso do microbit. Então, professores do 8º e do 9º ano, fiquem tranquilos que nós vamos trabalhar esses projetos também no segundo bimestre, tá bom? Então, fiquem foquem no Scratch, foquem em desenvolver os projetos do Scratch, em finalizar os projetos do Scratch. Recebi o kit de robótica. Quando devo usar esse kit de robótica? O kit da robótica que chegou nas escolas, PEI de 9 horas, apenas nesse momento é a PEI de 9 horas. Esse kit de robótica está previsto para começar a ser usado depois das férias de julho. Nós vamos começar a fazer a formação de vocês agora em maio. Então, vocês vão ter maio, junho, para receber formação, para a gente brincar com esse kit de robótica, para a gente fazer os projetos no kit de robótica, que vocês só serão obrigados a usar depois das férias, tá bom? Então, acalmem-se, que também em relação à robótica, a gente vai conduzir vocês no tempo devido, com a qualidade necessária, com a calma necessária, tá bom? Esses eram os alinhamentos que a gente gostaria de fazer com vocês em relação ao desenvolvimento e à entrega da finalização dos projetos nesse bimestre. Aí, eu quero que vocês se manifestem se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês querem fazer algum questionamento, porque se vocês não tiverem nenhum questionamento, nós vamos passar agora para a segunda etapa do nosso ATPC, que é o trabalho com o projeto do Super Trunfo. Tá tudo bem para vocês? Compreendido? Combinado? Estamos entendendo que sim, né? Antes da gente... Algo a mais, Alice? Então, só como, antes de iniciar, então, o Mão na Massa aí com o pessoal do CIEBP, para relembrar que no último ATPC que nós fizemos, foi abordado critérios de avaliação. Então, só lembrando, aproveitando que já tem um bom número de professores aqui, de profissionais aqui na reunião, então, além desses alinhamentos que o Marcos pontuou aí, relembrar que a gravação daquela ATPC, onde nós tratamos de critérios sobre a avaliação, o professor pode tem a oportunidade, de repente, se ele não assistiu, ou mesmo se ele assistiu e gostaria de rever essa reunião que nós fizemos, tá lá no grupo o link, né, a gravação do ATPC que a gente fez, onde nós abordamos o tema de avaliação, que eu acho oportuno, afinal de contas, nós já estamos aí previamente no final, né? Então, nesse ATPC agora que o Marcos pontuou, sobre os alinhamentos, os critérios de entrega de envio de projetos, não, por uma questão de tempo, a gente não vai retomar essa questão de avaliações, mas é oportuno deixar a orientação aí
para que tem lá, tá, gravado a reunião onde foi abordado esse tema, e nós sabemos que, devido à questão de logística de tempo, muitos professores ou mesmo coordenadores não tiveram oportunidade de participar. Então, só relembrando que está gravado e está lá no Drive de materiais nosso, que está no grupo de tecnologia. Por isso, sempre a importância do professor sempre estar utilizando o Drive do nosso grupo de tecnologia, dos professores de tecnologia da DE, beleza? É isso, Marcos, só para aproveitando a oportunidade, antes de passar para a atividade de mão na massa. Antes de passar para a Rosabel, eu já te passo a palavra, Rosabel. O professor Chico, lá do Marilena, mandou uma mensagem para mim perguntando sobre o curso do JavaScript, que para o envio do projeto tem que encaminhar a página zipada, pois quando vai fazer download do projeto, ele salva o arquivo zipado. Tá? Então, a orientação é a seguinte, nós vamos fazer esse mão na massa juntos. Então, nesse momento, dá uma pausada, porque a gente vai fazer isso na prática com vocês, tá bom? Então, em relação ao JavaScript, hoje a gente não vai focar nele, porque o nosso foco nesse primeiro bimestre foi trabalhar com o Scratch e a gente fazer o nivelamento, garantir que todos os professores tivessem a oportunidade de aprender Scratch, trabalhar com Scratch e conduzir as aulas do Scratch com seus estudantes, tá bom? Então, dá uma pausada, pausa um pouquinho o JavaScript, retoma o Scratch, faz os desafios que estão propostos lá, para finalizar o primeiro bimestre, e lá no segundo bimestre a gente vai focar no JavaScript novamente, tá bom? Agora sim, Rosabel, pode falar, meu bem. Boa tarde. Boa tarde para quem está aí. Eu peguei, vocês já estão começando. Quanto ao projeto de aluno que eu conversei com você, você viu que o nosso não está... nós tiramos um print da tela, tá? Onde mostra quantos projetos foi enviado, e lá no BI não está sendo real, né? Quanto que a gente desenvolveu, porque assim, nós desenvolvemos uma média, Marcos, de 25 projetos, a gente fez uma força-tarefa danada semana passada. Nós desenvolvemos uma média de 25 projetos ou mais por sala. E você fala, está subindo, mas assim, nós estamos no vermelho, está aparecendo lá que nós não estamos com um número satisfatório, então assim, a gente está bastante preocupada, porque assim, todo o trabalho que nós tivemos, todo o desempenho, não está mostrando isso aí ainda. Tá, eu acho que esse caso específico da escola, a gente vai tratar isso em particular, Rosabel, tá? Porque aí eu acho que cabe, uma questão que interessa apenas a escola de vocês, e aí a gente apoia vocês nesse sentido, tá bom? Mas eu sei que Então, você... Não, pode falar. então, é assim, ó, em primeiro lugar, a previsão é que sextos, sétimos e primeira série, o BI fecha em vermelho. Por quê? Porque o BI foi calibrado para que ele contabilizasse no mínimo de 2 projetos por estudante. Sim. Só que o sexto, sétimo e a primeira série já não tem mesmo. Agora, as inconsistências que a gente pode eventualmente encontrar são bastante tranquilas de serem resolvidas. Então, a gente vai conversar no particular, você já entrou em contato em outro momento comigo, né? A gente vai dar um pulinho aí. Não, é como e a vocês gente tinham conversa. começado a reunião, não participei, eu achei que tivesse alguma novidade sobre isso, entendeu? Não, a gente aqui, a gente não vai focar em dados de BI, tá? Essa questão, ou a gente vai tratar o pedagógico aqui. Mas fique em paz que nós estamos acompanhando. E não sei se eu particularmente acessei essa semana, eu vi que já atualizou e já ficou bem positivos os resultados aí da sua escola, tá? Beleza, Então, obrigada. Então, eu acho que aos pouquinhos o BI vai colocar os dados que são verídicos aí de vocês, tá? Beleza, obrigada. Beijão, meu bem. Obrigada. O que mais, gente? Fiquem à vontade. O que mais?
Chorem agora. A nossa expectativa Deixa eu ver se volta. Voltou. Acho que voltou agora, né? Tá bom? Então, assim, vamos trabalhar juntos, tá? Sempre contem com a gente. A nossa expectativa para esse primeiro bimestre, realmente, ela é baixa, tá? Ela é baixa por quê? Porque nós estamos, nesse momento, fazendo a familiarização com a ferramenta, estamos fazendo o alinhamento, estamos aprendendo a conduzir as atividades, tá? Então, a gente tem um nível de cobrança muito baixo em relação a isso. Fiquem em paz em questão disso daí. E resultados de BI são sempre interpretações. E não serão conversados com vocês, professores. Serão conversados com gestores, por exemplo, igual hoje a gente conversou, sentou com a equipe gestora do Schmidt para a gente entender os dados da Schmidt e até para tranquilizar também os gestores em relação à condução das atividades. Tá? Então, tá tudo bem. Apenas foquem em desenvolver os conteúdos que estão previstos. Esse é o principal. A gente precisa garantir que o estudante esteja aprendendo a fazer a programação. Finalizada, então, essa primeira etapa, gente, a gente vai novamente convidar Jenny, Renan e o Saulo. Eles vão dar continuidade ao projeto da primeira série. E aí, gente, tem uma situação muito importante que a gente quer colocar para vocês, tá? Parte do pressuposto, a nossa TPC, a nossa tentativa de interatividade com vocês é no sentido de que a gente, por mais que o projeto não seja da turma que eu estou ministrando aula, a gente está fazendo isso como forma da gente ir fazendo treinamentos de vivências de aula. Igual quando vocês, ou até o professor de ciências, está acostumado com isso. Nas nossas APs, a gente fazia vivências, tá? Então, a oficina, ela pressupõe que você agora vai abrir o seu computador, vai acessar a sua conta do Scratch e você vai fazer a atividade que está prevista para ser feita junto com o formador. Porque essa é uma modelagem de como que a gente também imagina e de como que a gente gostaria que essa situação acontecesse nas escolas, tá bom? De a gente ir aprendendo e fazendo junto, ir questionando comandos. Então, assim, por isso que ao final dessa atividade tem alguém com o microfone aberto. Dá uma olhadinha, Nancy, quem que é que está com o microfone aberto. Tá? Então, nesse sentido, a ideia é, igual a gente pede para vocês fazerem com os professores, que ao final da atividade, a gente vai subir aqui o nosso Alura, que é o Padlet, e vocês enviem os projetos que vocês fizeram até o ponto que vocês fizeram. Tá? Então, essa é uma modelagem que a gente está fazendo, até para vocês usarem como incentivo, para vocês também fazerem na sala de aula de vocês. Tá? E a gente olha, viu? A gente vê quem está fazendo, quem não está fazendo. Na primeira TPC, muita gente fez as atividades, na segunda TPC, deu para contar na palma de uma mão quem que fez. Quem que estava presente e quem que fez, viu? Só não vamos botar no BI, tá? Nesse momento, porque a gente está aprendendo juntos. Mas participem e façam a programação. É igual os alunos aí, né? Isso. Faz aí depois. Vamos! Vejam, gente, fiquem agora com o Renan, com o Saulo e a Jenis. Oi, gente, boa tarde mais uma vez para quem chegou depois da nossa apresentação. Meu nome é Renan, sou formador aqui do CIEBP. Hoje, comigo, temos a professora Jenis, o professor Saulo,
A professora Janice vai estar no apoio de vocês na questão do chat, qualquer dúvida, e também os links que o professor Saulo for direcionando para vocês, a professora Janice vai estar colocando no chat, tá? Também qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir colocando que a gente vai estar respondendo, tá? O professor Saulo, hoje, ele vai conduzir com vocês a segunda aula do Super Trunfo. É um projeto do ensino médio, tá? E como o Marcos disse para a gente, ao final tem o Padlet, que é um espaço dedicado para postar no... Renan, Oi? o professor relatou que seu áudio está muito baixo. Ah, sim, vou chegar o microfone mais perto. Só finalizando, então, tem o Padlet, que é esse espaço direcionado a vocês, professores, para estar colocando os projetos que o professor, no caso o Saulo, vai estar passando para vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, acionem a gente no chat, que a gente vai estar auxiliando vocês em qualquer dúvida, tá bom? Então, eu vou deixar vocês agora com o professor Saulo, e mais uma vez sejam todos bem-vindos, tá? Obrigado, Renan. Boa tarde aí para quem chegou depois também da nossa apresentação inicial. Eu sou o professor Saulo, então a gente vai dar continuidade aqui na segunda parte, né, do Mão na Massa, com essa parceria aí que a diretoria de ensino fez aqui com o nosso centro de inovação, que é o CIEB, tá bom? Então tem até um cartaz aqui atrás de mim, que é Venha Nos Conhecer, tá? Então estamos de portas abertas aí também para vocês trazerem alunos, fazerem mentorias, enfim, estamos aqui em apoio com vocês. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder desenvolver a atividade. Só um minutinho. Ok, meu áudio está legal aqui, está tranquilo, vocês estão conseguindo visualizar a minha tela? Dá um ok aí. Bom, pessoal, vamos lá então. Primeiramente, né, a gente está no jogo Super Trunfo. A gente teve o início já no ATPC anterior, né, online, então a gente fez a aula 1, certo? A gente vai dar uma continuidade aqui, vai dar algumas dicas para vocês também conduzirem aí da melhor forma a aula de vocês. E para quem não sabe, né, por exemplo, o jogo Super Trunfo, né, dando um Google aí, é aquele joguinho de cartas, né, onde você vai duelar ali com seu oponente, e tem diversos tipos, né, de super trunfo aqui, por exemplo, dos animaizinhos, pets aqui, por exemplo, você vai duelar, né, com o seu oponente a, sei lá, velocidade. Aí, dependendo se a sua velocidade for maior, você ganha a carta do seu oponente, e assim vai gerando, né, vai dando continuidade no jogo, tá? Então, assim, para vocês entenderem, né, o super trunfo também aqui pelo Scratch, né, que a gente colocou né, com essa proposta. Então, eu vou abrir aqui para vocês. Aqui eu estou na minha conta de professor, tá? Então, creio que vocês já estão na conta de vocês também. Então, na minha conta de educador, eu consigo ver aqui, por exemplo, as minhas criações, tá? Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o jogo para vocês, concluído já, né? Deu bastante trabalho, assim, mas não é impossível, tá? Então, seguindo as aulas lá do material digital, vocês conseguem tranquilamente fazer. Vou abrir aqui para vocês, só para a gente visualizar. Só um minutinho. Ok, então estou dentro do ambiente aqui, tá? Essa é a última aula, aula 13. Eu vou mostrar para vocês já como que eu me organizei, tá bom? Durante os meus projetos. Pode falar, Marcos, fica à vontade. Eu adoro interromper. Ô, pessoal, eu estou com uma ideia aqui. Vocês viram que o Saulo tem aula por aula? Eu estava pensando aqui, ele podia compartilhar esses links para a gente também conhecer um pouquinho, né?
Se alguém quiser que ele compartilhe, manda mensagem aí no chat, eu quero. Vamos ver se vocês querem que ele compartilhe, se não. Dá um hashtag eu quero. É que você deu um spoiler. O Marcos deu Legal, spoiler. Marcos, legal. A gente vai compartilhar sim, com certeza. Bom, então essa é a minha última aula, né? É a aula 13, né? Quem está com ensino médio aí sabe que tem 13 aulas. Então, por exemplo, tem vários personagens, né, que vocês vão criar. Não assustem com a quantidade de bloquinhos, né? Então, tem vários personagens. Acho que o palco talvez é o que assusta mais a galera, né? Então, por exemplo, vou tirar o zoom aqui. Então, às vezes você olha assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Fica tranquilo, porque a gente, com as aulas, né, você vai desenvolvendo aula a aula, você vai entender como que funciona cada bloquinho, né, bem pedagógico, né, a questão de você fazer alguns testes, enfim. Então, o jogo, né, no Scratch ficou dessa forma. Então, eu tenho aqui a minha parte, né, do lado esquerdo, né, que é o meu personagem aqui, que tem cabeça, tem corpo, tem pés, né, tem os acessórios aqui, né, enfim, tem acessório da frente, acessório de trás, né, quem já começou Super Trunfo ou terminou sabe aí. Tem os botõezinhos aqui, então, que ele vai duelar, né, a inteligência, a força, a velocidade, pode ver que ele até ilumina, né, ele muda um pouquinho o brilho aqui do nosso jogo. Então, e tem a carta do oponente, né, que fica, obviamente, virada aqui. Então, eu vou duelar aqui, por exemplo, a minha força. Se eu acho que a minha força vai ser maior que a dele, né, então a minha força está 70 aqui, por exemplo, eu vou clicar, tá? Percebam que ele tem até um sonzinho, tá? Em uma das aulas lá, ele aparece um sonzinho. Vê se vai aparecer, ouve, né? Vê se vai sair aí para vocês. Então, por exemplo, eu vou clicar em força. Opa, ficou verdinho. Então, a minha força era 70, a dele é 60. Peguei a carta dele. Então, ponto para mim, né? Meus pontos já fica aqui na parte superior. E eu tô aqui 1-0 contra ele, certo? Então, vou colocar aqui só para a gente visualizar também quando eu perder, né? No caso, a minha inteligência aqui é baixa. Então, vou colocar... Eita, então, ó, paro eu aqui. Eu aperto inteligência 53, a dele é maior, né? Um pouquinho maior, mas ele ganhou um ponto, então tá 1-1. E assim desenvolve o jogo Super Trunfo, tá? Então pode ficar tranquilo, assim, quanto ao desenvolvimento, a gente vai dar continuidade aqui da segunda aula, mas a gente vai dar algumas dicas, a gente vai compartilhar também as aulas aqui com vocês, para vocês olharem como que a gente faz, quais bloquinhos que vocês colocam em cada aula e tudo mais. Ok? Então, esse é o resultado final, né? A expectativa aí que a gente tem para este jogo, ok? Então, vou vir aqui no meu perfil, né? Vou voltar aqui no meu perfil de professor, tá? Então, tem aqui nos meus projetos compartilhados, eu coloquei aqui nos meus projetos compartilhados, acredito que o pessoal, meus parceiros aqui vão colocar aí também no chat, a gente colocou aqui, no meu caso, né, o que eu fiz? Eu fiz aula a aula separadamente. Então, por exemplo, eu fiz a aula 1, né, concluí a minha aula 1, baseado no material digital, tá? Ok, fui para minha aula 2. O que eu fiz? Eu dei uma cópia na aula 1 para fazer a aula 2. E renomeei, né, como aula 2, coloquei o título da aula 2 e continuei meu projeto. Então, assim sucessivamente, né? Então, fiz aí todas as aulas, né? Todo esse percurso aqui até chegar na aula 13, certo? Então, aqui vocês poderão visualizar aí, né, dentro desse meu perfil aí, todas as aulas separadamente, caso vocês queiram até, por exemplo, pegar a última aula e mostrar para o aluno, caso vocês não tenham concluído ainda, vocês podem, por exemplo, remixar o meu projeto, certo? Vocês podem remixar o meu projeto, né? Por exemplo... Pode ir falando aí. Não, desculpa, é porque eu quero aproveitar para puxar alguns ganchos, tá? Claro, à vontade. Volta um pouquinho naquela tela que você mostra aula por aula, que eu quero aproveitar essa oportunidade para vocês entenderem o alinhamento que a gente estava fazendo com vocês até agora há pouco, tá? Cada aula lá do Alura tem um objetivo específico. Ela tem um início, meio e fim. O projeto final
é uma consequência de todas as aulas que foram desenvolvidas. O que a gente combinou com vocês é o seguinte: se você está desenvolvendo aula por aula com o aluno, o projeto Super Trunfo, suponha, igual aqui, a Gisele colocou que o projeto é muito difícil para as primeiras séries, e é realmente sim, tá? Mas imagine que eu consegui, como professor, trabalhar até a aula 6. Então, o estudante, o ideal é que toda a turma tenha conseguido desenvolver as atividades até a aula 6. O que a gente está combinando com vocês pode subir este projeto incompleto, que é o projeto até a aula 6, no BI, no BI não, no Alura, e avaliar o seu estudante até onde você conseguiu chegar. O que você precisa garantir no segundo bimestre, dar continuidade no curso e chegar até o projeto final. Bom, mas para esse momento, não existe problema nenhum em um estudante subir o projeto incompleto. É muito difícil. Se eu perguntar aqui, eu acho que ninguém conseguiu chegar até o final do primeiro projeto. Ou se conseguiu chegar, parabéns, mas eu acredito que a maioria ainda está caminhando, porque é um projeto muito extenso e longo, tá bom? Então, isso que o Saulo está apresentando é o que a gente espera da condução do professor, que o professor conduza aula por aula, isso vale para a primeira série, isso vale para todas as demais séries, tá bom? E a gente vai encaminhar para o Alura o que a gente conseguiu fazer até aquele momento que a gente conseguiu fazer. Obrigado, Saulo, de novo. Devolvo a palavra. Fica tranquilo, pode me interromper à vontade. Então é isso. Então, dividir aqui em todas as aulas, né? Então, por exemplo, vocês podem até mesmo criar. É legal esse negócio da gente criar uma expectativa do aluno, né? Para ele realmente saber o que ele vai fazer, né? Qual que é o resultado, né? Qual que é o produto de todo esse processo. Então, não adianta nada, né? A gente ficar forçando ali o aluno, às vezes ele não sabe nem para onde que vai chegar tudo isso. Então, por exemplo, vocês podem pegar a aula 13 aqui, né? Por exemplo, vem interior, tá? Eu acho que aqui, como eu estou dentro da minha conta, não vai aparecer, mas vai ter um botãozinho para vocês que já entraram no Scratch aí, que é um tal de remix, né? Então, vocês podem remixar esse projeto, por exemplo, vai ficar no perfil de vocês, aí vocês podem apresentar lá na sala de aula, ó, é isso que vocês vão chegar, de tudo isso que vocês estão fazendo aí, nós vamos chegar nesse projeto, né? Que é o Super Trunfo. Provavelmente ninguém viu, né, o Super Trunfo em cartas, né? Então eles são uma nova geração aí, então, mas é legal mostrar para eles o resultado de tudo isso, certo? Então essa é uma dica aí que a gente deixa para vocês, tá? Então vocês podem acessar aí, remixar o projeto sem problema nenhum, tá? Bom, então vamos continuar. Como que a gente vai fazer hoje? Então, como eu expliquei para vocês, a gente vai continuar, né? A gente fez a aula 1, a gente vai fazer a aula 2 hoje, no caso, certo? E concluir o assunto, né, do Super Trunfo aqui com algumas dicas que a gente vai dar para vocês. Então, por exemplo, eu vou entrar na minha aula 1, tá? Imagina que vocês já concluíram a aula 1, né? Tem um arquivo aí da aula 1. Então, ver interior. Normalmente eu coloco esses comentários, tá? Eu consigo me organizar, né, lembrar, eu tenho que anotar algumas coisas aqui para eu não me esquecer, para eu não esquecer. Então, esses comentários aqui eu até pego do final da aula, né, onde tem o desafio. Eu só copio, clico com o botão direito aqui no ambiente, né? Coloco o comentário, ele abre um bloquinho, né, de nota, e você cola aqui, só para você talvez lembrar o que você fez, né, naquela aula, enfim. É mais uma dica aí para vocês, tá? Bom, então eu vou duplicar essa minha aula 1, porque eu vou fazer a aula 2 com vocês, certo? Então, vocês já sabem, né, acessar o material digital, né? Então, vocês têm aquele drive também que o Marcos colocou lá para vocês, onde tem uma lista completa, né, das aulas, tem o ambiente do Alura, né, onde vocês vão baixar as aulas, enfim. Então, eu venho aqui em arquivo, tá? Então, a gente vai vir em arquivo e tem um botãozinho aqui ó, que chama salvar como cópia, tá? Percebam que na hora que eu clico, vou clicar agora, ó, salvar como cópia, ele carrega um pouquinho, tá copiando o projeto, tá? Aparece uma mensagem em verde aqui.
projeto salvo como cópia, tá? Pode ver que ele não sai do ambiente. Às vezes você fala assim, ah, cadê o projeto? Cadê minha cópia? Ela já está aqui. Como que eu sei? Se eu clicar aqui no título, né? E eu for lá na frente, ó. Lá na frente, ó. Super Trunfo, foi o nome que eu coloquei. Aqui, ó, copy. Tá? Então tem a cópia daquela aula 1. Então o que eu faço aqui? Eu posso, por exemplo, apago essa palavra copy, vou aqui na frente, né? Aula 1, já fiz, vou colocar aula 2. Beleza, clico aqui dentro do ambiente, ele já salva como aula 2 e eu continuo o desenvolvimento. Ok? Então, estamos agora dentro, né, do projeto da aula 2. Esse comentário eu vou arrastar aqui para o lado, só para a gente dar continuidade, né, ao projeto. Então, na aula 1, o que a gente fez? Né? A gente adicionou 4 atores, certo? Então, a gente adicionou minha carta, o corpo, cabeça e pé. Então, ficou da seguinte forma. Quando a gente apertava a bandeirinha verde, o que acontecia? Né? Embaralhava ali as fantasias, né, da cabeça, do corpo e dos pés, certo? Então, era dessa forma aqui na aula 1. Porém, na aula 2, né, eu preciso dar continuidade, certo? Então, na aula 2, o que a gente vai fazer, né? Não sei se vocês lembram, vocês tinham que usar o recurso, né? Primeiro, no começo lá, vocês tinham que entrar num link que abria um drive, que tinha que fazer o download lá de todos os atores, né? Fantasias, e às vezes nem estava nomeado, né, conforme estava a aula, os slides lá, então gerava um pouco de confusão, né? No início, quando a gente fez, realmente aconteceu isso. Porém, o Alura, eles criaram no perfil deles, né? Então, vou mostrar aqui para vocês também. Vou entrar aqui, ó, Alura Start. Né? Vocês podem pesquisar até na ferramenta de busca aqui, tá? Alura Start, mas o pessoal aqui do CIEBP vai colocar aí também no chat para vocês verem, tá? Então, aqui eu estou na conta do Alura, tá? Ó, aqui, ó, novo usuário, Alura Start, integrou há 1 ano, Brasil, tudo mais. Esse aqui é o perfil deles, tá? Do Alura. Então, eles têm mais de 100 projetos aqui compartilhados e tem aqui a aula 1, que é os sprites, né? Que são os personagens aqui do Super Trunfo. Então, por exemplo, se eu clico aqui na aula deles, ó, sprite de atores, certo? Tem aqui, vou tirar um pouco do zoom aqui. Beleza. O que eu posso fazer? Aqui, ó, lembra da ferramenta que eu falei para vocês, ó? Não é da minha autoria esse projeto, então é deles. Então eu posso dar um remix e deixar dentro das minhas criações ou ver interior, tá? Então, por exemplo, se eu dou um remix, né, vou remixar aqui esse projeto salvo como remix, né? Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui. Tem aqui todos os personagens, tá? Que a gente vai utilizar no nosso jogo. Lembrando que dentro dos personagens não tem nada de programação, né? Então não é o projeto pronto aqui que eu mostrei para vocês. Na verdade, aqui são só os personagens. Então a gente utilizou um recurso aqui que é o Mochila. É um recurso assim extraordinário, né? Que o Scratch fez. Então o que vocês têm que fazer nesse caso? Né? Eu creio que vocês fizeram na última aula já, mas só para resgatar um pouquinho esse assunto. Vocês abrem a mochila, pode ver que a minha mochila está cheia aqui, né? Então, eu costumo falar que a mochila é sua, é particular. Então, independente de qual sala você vai, por exemplo, tem seus itens lá, né? Tem seu computador, tem seu mouse, você leva para qualquer lugar. Então, a partir do momento que eu pego, por exemplo, eu vou arrastar a cabeça aqui dele, né? E vou colocar, ó, ele fica azulzinho aqui, a minha mochila, eu solto, tá? Então, eu clico, seguro, arrasto para dentro da minha mochila. Tá vendo aqui, ó? Vou dar um zoom aqui para vocês verem. O ator cabeça aqui, ó, ele entrou por último e ele ficou aqui, né, nessa posição aqui, em primeiro aqui, porque ele entrou por último na hora que eu puxei para minha mochila. Então, tem vários atores aqui, ó, inclusive ele está aqui, que eu já tinha puxado, certo? Você pode colocar nela, não quero esse ator, como eu já tenho na minha mochila, então vou jogar fora. Botão direito, apagar, ok? Então, peguem todos esses atores, tá? Coloquem na mochila e vamos para a nossa aula, tá? Voltar para a nossa aula. Então, a gente não vai desenvolver aqui dentro, tá? No remixado. No caso, a gente pode
voltar lá para a nossa aula criada, tá? Então, a gente pode voltar aonde a gente parou, né? Só que agora, né, eu abro a minha mochila, olha lá, já tá todos os atores, inclusive blocos de programações também dentro da mochila. Então, é um recurso, assim, muito bom para a gente poder desenvolver nossos projetos aí, ok? Posso fechar aqui. Então, o que a gente faria, o que a gente tem que fazer, então, na aula 2, né, dando continuidade? Então, ele pede para a gente colocar aqueles itenzinhos que é inteligência, força e velocidade, né? São esses atores. Então, dentro da mochila, eu vou pegar eles. Então, aqui, ó, inteligência. Como é que eu pego? O mesmo esquema, né? Você clica, arrasta para dentro agora da minha área de atores. Então, solto. Aqui, ó, ficou o ator inteligência, não tem nada, né, de código aqui de programação. Então, eu vou usar a minha inteligência, certo? Vou usar também a minha força, que está na mochila, arrasto para cá também. E vou usar também a minha velocidade, né? Então, pega a minha velocidade, arrasto para cá. Olha que legal, já ficou aqui os meus atores. Posso fechar a mochila aqui. Ele até fica numa posição já que eles já colocaram, né, que seria ideal. Ok, então o que eu vou fazer agora? Eu vou programar a minha velocidade, tá? Então, por exemplo, eu clico na minha velocidade, né, que é o meu ator velocidade, né? Isso aqui é um ator, então cada item desse são atores. Então, a minha velocidade. Então, dentro de velocidade, eu vou colocar quando eu receber, né? Ele está aqui em eventos. Então, eu vou pegar aqui, ó, quando eu receber iniciar rodada, certo? Eu vou, né? Eu vou para algum lugar, eu vou para a minha carta, né? Então, quando a gente vai para algum lugar, a gente está falando de movimento, né? Então, vá para posição aleatória, mas na verdade é minha carta. Já tem algumas informações aqui, ó. Então, ele vai para a minha carta, ok? Ok. Então, continuando, o que a gente pode fazer, né, diante disso? Eu vou ter que fazer não só para velocidade, mas eu vou ter que fazer para inteligência e para força também. Então, lembra do recurso mochila? Mesma coisa. Então, posso pegar esse bloquinho que está dentro da velocidade, abro a minha mochila de volta aqui, arrasto para dentro da mochila, solto. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui, ó, está no meu bloquinho de programação. Isso facilita muito, por quê? Porque eu vou clicar aqui em força, ao invés de eu pegar o bloquinho e eventos e tudo mais, simplesmente eu abro minha mochila, arrasto o bloco, tá pronto. Então, vocês vão fazer muito mais rápido o super trunfo. Vou lá em inteligência, abro minha mochila, pego o último código, arrasto, tá pronto. Tá ficando fácil, né? Muito legal, esse recurso é bem bacana. Então, aí a gente continua a aula, né? O que a gente faz agora? A gente pega a carta do oponente, certo? Então, a gente pega a carta do oponente. Então, eu sempre gosto de ir testando, né? Então, eu vou clicando aqui, ó, no verdinho, na bandeira verde. O que está acontecendo? Por enquanto, só está mudando, né, os personagens ali, cabeça, corpo e pé, certo? E tá cada personagem, né, de força, inteligência e velocidade está ficando na posição minha carta, né? Que é essa minha carta aqui do jogo. Ok, então eu vou pegar agora a carta do oponente, tá? Então ele está dentro da mochila. Mesma coisa, clico, arrasto aqui para o ambiente, ele já vai até mesmo para essa posição aqui, que já foi pré-configurada, ok? Lembrando que a carta do oponente, né? Vou clicar aqui, ó, ele tem algumas fantasias, tá? Aqui nessa parte aqui, fantasias. Ó, carta verso, carta frente, tá vendo? Então o jogo começa com carta verso, tá? Então, mas isso a gente programa, né? Só para mostrar para vocês que tem fantasias aqui, ó. Tem duas fantasias. Ok, volto para o ambiente de programação. O que eu vou fazer, então, dentro da carta do oponente? Eu vou pegar, quando eu receber iniciar rodada, tá? Então, vou lá em eventos, quando eu receber, arrasto o bloquinho para o ambiente. Vou pegar o bloco agora para mudar a fantasia. Qual fantasia? Lembra que eu mostrei duas fantasias para vocês? Eu vou pegar, quando a gente fala em fantasia, a gente está falando de aparência. Então, mudar para fantasia, tá? Ele já aparece aqui, ó, carta frente. Mas é carta frente mesmo? Se eu for em fantasias,
Ó, carta frente ele já vai revelar o meu oponente, mas na verdade eu quero começar com ele não revelado. Então eu vou, na verdade, alterar, né, carta frente para carta verso, né, porque a fantasia do meu ator carta oponente é carta verso, que eu vou utilizar no começo da minha programação. Ok, o que eu faço agora, né? Ele pede para a gente travar a posição da minha carta. Por quê? Se ela estiver aqui, por exemplo, e eu dou uma bandeira verde, o que vai acontecer? Ela está naquela posição, certo? Está aqui no meio, ó. Ok, mas eu não quero que ela fique nessa posição, né? Eu quero que ela vá para outra posição. Então, eu vou dar uma coordenada, né? Vá para X e Y, né, em movimento, né? Lembrando que o ambiente aqui, a telinha do nosso Scratch, né? Onde a gente visualiza, ele são coordenadas, né? Tem aqui o centro, né? Que seria o 0, para a direita seria aqui o eixo positivo do X, para a esquerda o negativo, para cima o positivo do Y, para baixo o negativo do Y e assim por diante. Então ele pede para a gente colocar 140 positivo para X, ou seja, vai estar lá para o lado direito, certo? E 80 para Y, ou seja, ele vai estar mais ou menos lá em cima, certo? Então, vamos ver se é isso que acontece mesmo. Vou colocar minha carta aqui em outro ambiente. Bandeira verde, opa, legal, programei, ele foi lá para o outro lado. Ó, posso arrastar, bandeira verde, travou a programação da minha carta. Continuando, então, a programação, o que ele pede para a gente fazer? A gente agora vai trabalhar com o ator inteligência, tá? Então, a gente volta para o ator inteligência. Então, tem só esses dois bloquinhos aqui, certo? E a gente vai criar aqui variáveis. Variáveis, o que significa variáveis? Né? Que vão carregar informações. Então, a variável que eu vou criar aqui, o nome dela é vira carta, tá bom? Então, eu vou aqui em variáveis, criar uma variável para todos os atores. Eu vou escrever vira carta e dar um OK. Certo? Depois disso, eu vou pegar outro bloquinho, né, continuando a nossa programação, que é quando este ator for clicado. Então, ele vai estar lá em eventos, quando este ator for clicado, né, esse aqui é um formato de início de programação, como se fosse outra linha de programação aqui. Então, quando eu clicar em inteligência, o que vai acontecer? Eu vou transmitir uma mensagem, né? Então, o que é essa mensagem? Eu vou explicar para vocês. É esse cuidado que tem duas transmita mensagem aqui, né? O primeiro, pode falar. Ok. Estão dizendo aí que eu estou um pouquinho rápido. Acho que com a internet também oscilando, pode ser que vai me ajudando aí. Normalmente eu falo muito, eu vou falando, vou olhando meu tempo aqui, mas podem me interromper, tá? Fica tranquilo aí. Então, só voltando aqui, né? Então, a gente parou, né, na carta oponente, né? Até aqui tá tranquilo? Não sei se vai me ajudando aí o meu apoio aí. Dá um grito aqui para mim, por favor. Então, eu deixei uma posição para ele aqui da carta, certo? Ok. O que eu vou ter que fazer agora, né? Então, voltando lá para o meu ator inteligência, né? Então, volto para o meu ator inteligência. Vou pegar, então, o meu bloquinho quando eu receber, perdão, quando este ator for clicado, né? Está aqui em cima. Quando este ator for clicado. Então, quando este ator for clicado, né? Eu preciso transmitir uma mensagem, certo? Então, essa mensagem, ele vai estar aqui dentro de eventos, tá? Então, aqui, ó, transmitir uma mensagem. Então, dentro de eventos, é o penúltimo bloquinho. Cuidado que tem um segundo aqui, tá? Está escrito aqui, ó, e espere. Na verdade, eu não vou esperar, tá? Eu só vou pegar aqui iniciar rodada, ok? Então, coloquei aqui iniciar rodada. Mas lembra que eu criei uma variável? Então, para quem não conseguiu pegar aqui, ó, então, na hora que vocês clicam em variável, vocês vão criar uma variável, tá?
vocês vão colocar aqui vira carta, tá? Vocês vão escrever vira carta. Vira a carta, e tem duas opções, né? Então, vocês vão colocar para todos os atores e vão dar um OK, tá? Eu não vou dar OK porque eu já criei aqui para vocês. Então, esse é a minha variável, que ela até fica aqui, ó, aqui em cima, tá vendo? Tem o vira carta e o minha variável, né? Então, o vira carta já está aqui. Tá tranquilo aí, por enquanto? Tá. Vou aguardando aqui também. Só, ó, eu até fiz uma coisa diferente aqui, tá? Então, vou resgatar aqui, ó, vou voltar. Se vocês criaram essa variável, aqui não tem problema, pode deixar ela. Porém, eu não vou usar essa variável, tá? Eu acabei de lembrar aqui, ó. Por exemplo, ó, no vira carta, eu não vou usar ela. Então, vocês podem ignorar essa parte aqui de criar a variável, porque a gente vai criar, na verdade, aqui, ó, tá? Na nova mensagem, tá? É normal, assim, a gente vai fazendo e acontece alguns probleminhas. Então, essa vira carta que a gente criou em variável, na verdade, não é essa variável, tá? Então, você pode até apagar ou deixa aqui mesmo, você só desabilita, não tem problema. A gente só não vai usar ela, tá bom? Então, na verdade, quando a gente trouxe o bloquinho aqui, ó, só retomando, quando este ator for clicado lá na inteligência, tem o bloquinho transmita mensagem, tá? Que é esse primeiro. Então, aqui, ó, nessa setinha para baixo, tem nova mensagem, tá? Então, é aqui, tá? Eu só me confundi aqui na questão da variável, que na verdade não é nesse momento que a gente cria. Então, é aqui que vocês vão, que abre a janelinha. Pode ver que é até igual, né? Então, iniciar rodada, vocês vão clicar aqui, vocês vão transmitir uma nova mensagem, tá bom? Então, clique em nova mensagem. Aqui sim, vocês vão colocar a informação vira carta, ok? Então, vocês vão escrever vira carta e vão dar um OK. Tá? Então, pode ver que ele fica até a iniciar rodada, né, que já fica como mensagem padrão aqui para a gente. Só que tem o vira carta agora, que a gente, né, clicou nesse botãozinho aqui chamado nova mensagem. Tá? Então, esse é a forma que a gente vai comunicar. Né? Então, o que a gente está fazendo aqui nesse ator inteligência? Quando ele for clicado, ou seja, quando eu clicar no ator inteligência, o que está acontecendo? Ó, está acontecendo nada ainda, né? Porque eu ainda tenho que continuar a minha programação. Mas eu coloquei uma mensagem para ele transmitir uma mensagem, que é vira carta. Bom, que mensagem que é essa, né? Para onde que ela vai, certo? Então, eu tenho que ir na minha carta do oponente, né? No ator carta oponente. Por quê? Porque essa mensagem do ator inteligência tem que comunicar com a minha carta do oponente. Porque a partir do momento que eu clicar nesse botãozinho azul, ele vai ter que virar minha carta, certo? Que é aquela outra fantasia que eu mostrei para vocês, que tem duas fantasias. Então, eu vou clicar agora no meu ator carta do oponente, tá? Então, clica aí no ator carta oponente. Se quiser que eu vou mais devagar, vai me falando aí também, tá? Eu vou olhando o horário aqui e a gente vai conduzindo aqui. Ok, carta oponente. Qual que é o bloquinho que já estava lá, né? Iniciar rodada, certo? Mude para fantasia carta verso e dei uma posição para ele. Ok. Só que agora eu preciso receber a mensagem que o meu ator inteligência criou, né? Lembra lá que a gente criou vira carta? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que pegar um bloquinho quando eu receber essa mensagem. Então, lá em eventos, né? É esse bloquinho aqui de um início de uma nova, de uma nova linha de programação, tá? Então, aqui, ó, quando eu receber iniciar rodada, é isso mesmo? Não, na verdade é vira carta, né? Então, eu estou programando o meu ator, deixar aqui, ó, carta oponente, certo? Então, quando ele receber essa mensagem
lá da minha inteligência, né, como se fosse uma frequência de rádio aqui entre eles. Né? Então, eles criaram uma frequência de rádio aqui chamada vira-carta, então eles estão se comunicando, ok? Beleza. O que a carta oponente tem que fazer, então? Ela tem que mudar a fantasia, porque quando eu clicar em inteligência, ela vai ter que virar a carta, certo? Então, toda vez que eu mudo a fantasia, né, a aparência, vocês têm que lembrar que a gente tem que vir aqui, ó, no botãozinho roxinho, aparência, tá? Então, mude para a fantasia, tá bom? Então, vai ter aqui, ó, mude para a fantasia, carta, frente. Dá um zoom aqui. Mude para a fantasia, carta, frente. É isso mesmo, ó. Tem carta verso, né? São duas fantasias do meu oponente, da carta oponente. E tem a carta frente. Ok, vamos ver se acontece isso mesmo? Então vamos testando, né? Até aqui. Bandeirinha verde. Ok, não aconteceu nada. Por quê? Porque a comunicação era quando eu clicasse, né? No inteligência, no botão ator inteligência. Então, quando eu clicar em inteligência, opa, aconteceu algo diferente aqui. Eu cliquei, mas ela ficou virada. Não desvirou, né? Não apareceu nada. Enfim, essa é a programação que a gente fez até o momento. Se eu clicar em força, acontece alguma coisa? Ó, bandeirinha verde, né? Para iniciar tudo de novo. Força, não acontece nada. Quando eu clico em velocidade, também não acontece nada. Porque a única programação que a gente fez foi para o ator inteligência, tá bom? Que está se comunicando com a carta oponente. Beleza. Ele virou, né, a nossa carta, porém, lembra que ficou um tempo, ó, na hora que eu cliquei aqui em inteligência, ele ficou um tempo aqui, ele vai ficar aqui, eterno. Se eu coloco outro bloquinho, né, para controlar, né, como se fosse condições, né, mas nesse caso a gente vai dar um tempo para ele, que seria aqui em eventos, perdão, controle, tá? Ele tem aqui ó, o primeiro que é espere um segundo, tá? Então lá em controle, que é esse laranjinha, espere um segundo, tô dentro ainda do meu carta oponente, tá? Então quando eu receber vira carta, né, que é a mensagem lá do meu ator inteligência, ele vai mudar a fantasia para frente, para a carta frente, só que ele vai esperar apenas um segundo, tá bom? Então vamos ver se é isso mesmo. Bandeira verde, clico em inteligência. Tá, mas o que aconteceu? Nada, ficou lá. Mas eu tenho que continuar a minha programação, certo? Então o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que transmitir uma mensagem, né? Outra mensagem. Então, a mensagem que eu tenho que transmitir, ela é em eventos, outro bloquinho, transmita a mensagem que está escrito iniciar rodada. Vocês vão encaixar aqui embaixo, tá? Da programação da minha carta oponente, tá bom? Então, transmita, iniciar rodada. Ok? Então, fica dessa forma a minha programação, tá? Da carta oponente. Ok? Vamos ver o que acontece até o momento. Bandeira verde, clico em inteligência. Opa, mas aconteceu algo diferente aqui, ó. Quem notou? Quando eu clico agora em inteligência, ele demora um segundo, mudou a fantasia, né, para a carta frente, e depois ele voltou com a mensagem iniciar rodada, né, que seria quando ele vai para a carta verso. Então, bandeira verde, de novo. Se eu clico em inteligência, dá um segundo, ele retorna para a carta verso. Ok? Então, vamos ver se acontece a mesma coisa com força e velocidade? Clico em força, clico em velocidade. Não está acontecendo isso. Por enquanto. Por quê? Porque se eu for lá na minha força, ele só tem esse bloquinho, e quando eu for na minha velocidade, só tem esse bloquinho, né? Eu não continuei a programação deles, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que pegar, né, esse bloquinho que eu fiz lá da inteligência, lembra lá? Quando este ator for clicado, vira carta. Lembra? Quando ele clicar, né, vira carta. O que eu vou fazer com ele? Lembra do recurso? Ou vocês vão em cada
ator, força e velocidade e peguem os mesmos bloquinhos, né? Ou vocês, dentro aqui da inteligência, vocês vão pegar esse bloquinho e fazer o quê? Leva para mochila, isso mesmo, um de cada vez. Mochila, então vamos lá. Então, cuidado aqui, ó, eu tenho que arrastar aqui no ambiente da mochila e ele fica azulzinho, tá vendo? Ó? Ele vai ficar azulzinho e você solta. Voltando, o que que eu fiz? Cliquei no meu ator inteligência, tá? Que é esse azulzinho. Peguei o bloco, o segundo bloco que eu fiz, que é quando este ator for clicado, ele ia transmitir a mensagem vira carta. Peguei esse bloquinho, arrastei lá para o ambiente da mochila, tá bom? Olha ele aqui, ó. Ficou. Ele fica pequenininho, né? Mas é esse último bloquinho aqui, certo? Dentro da minha mochila. Tá? Tranquilo? Tá todo mundo junto aí? O que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar isso que eu acabei de colocar na mochila e levar para os meus outros atores, né? Que seria força e velocidade, certo? Então, eu vou lá em força. Como é que eu pego aqueles componentes, aquela linha de programação que está lá na inteligência? Lembrando, coloquei na mochila. Então, abro a mochila. Já estava aberto, né? Acabei fechando e está carregando agora. Que a minha está um pouco cheia aqui. Vamos ver se agora deu uma travadinha aqui. Erro ao carregar a mochila. Bom, vamos de novo. Fecha a mochila, abre de novo. Apareceu aqui minha linha de programação, certo? Clicou, arrasta para dentro aqui dessa parte do meio, que é a nossa programação da onde? Do ator velocidade, perdão, do ator força primeiro, que é onde eu estou clicado aqui, ó, tá bom? Então, ele arrastou, ele já veio para cá. Quando este ator for clicado, transmita vira carta. Vamos ver se ficou igual? Então, eu vou lá em inteligência. Olha lá, ficou igual. Quando eu receber, né, iniciar rodada, ele vai virar a carta. Depois, quando este ator for clicado, ele vai virar a carta. Vamos lá, na força, olha lá. Quando este ator for clicado, transmita a mensagem, vira a carta. Ok? Então, é isso que vai acontecer. Bom, na inteligência, mesma coisa. Arrasta o bloco para dentro do ambiente. Solta ele. Não foi. Ou foi? Ah, tá aqui embaixo. Acontece isso, tá? Às vezes vai estar o zoom muito aqui, né? Em um determinado bloco, às vezes você arrasta e não tá no ambiente, mas na verdade vocês podem clicar nesse igual, que esse igual ele equaliza aqui, né? Todos os bloquinhos, ele fica centralizado. Então você pode ver que o bloquinho realmente estava lá, ó. Clicou aqui. Então vou voltar para o zoom aqui só para vocês enxergarem melhor. E tá aqui então a minha linha de programação igual, né, e completa aqui para o meu iniciar, né, iniciar rodada da inteligência, da força e da velocidade, ok? Beleza, vamos testar agora? Bandeira verde para iniciar o nosso jogo. Se eu clico em inteligência, dá um segundo, ele vira a carta, que não tem nada, né? Não tem nenhum ator ainda dele lá, e ele fica aqui no verso, ok? Então a inteligência está funcionando. E força? Clicou em força, opa, agora apareceu. Ó, força, mesma coisa. E velocidade? Velocidade, mesma coisa. Por quê? Lembra que eu falei para vocês no começo que quando eu clicar em um desses atributos, aqui no caso que são atores para mim, ele vai competir com o meu oponente, né? Então, a minha inteligência vai competir com a dele, né? Claro que aqui a gente está na segunda aula, ainda não tem o ator dele, não tem aqui os atributos dele também, certo? Então, tá em branco por enquanto, mas tem que acontecer isso de vocês, ó. Então, vocês vão clicar em inteligência, virou a carta, por um segundo, clique em força, virou, em velocidade, a mesma coisa, tá bom? Será que está todo mundo acompanhando aí, Jenis, Renan? Ou assustou a galera até aqui? Eles me deram uma brecada aqui, porque eu vou seguindo até rápido demais.
Mas é isso a programação, tá? Dos meus atores até o momento. Se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser que temos alguns minutos aí, dá para repassar alguma coisa, tá bom? Só que a aula ainda não acabou. Tem mais um último passo aqui da nossa aula, tá? Que a gente vai colocar o quê? Agora sim que são as variáveis. Lembra que eu tinha até criado antes, lá eu até me confundia, explicando para vocês que eu cliquei na variável, né? Que na verdade eu estava transmitindo era uma mensagem, né? Então, lembrando, a mensagem você cria aqui, né? Na hora que você pega o bloquinho transmita, vocês vão colocar em nova mensagem, né? Que é como se fosse a frequência da comunicação entre os atores. Ok, só que agora sim, eu vou criar variáveis, tá? Variáveis que vão armazenar valores, tá? Então, variáveis que vão armazenar valores. Então, lembra lá, variável x, y, sei lá, que vão armazenar valores, né? A gente tem que descobrir, né, o valor da variável, né, e tudo mais. Então, ela vai carregar esse dado, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui para a gente criar as nossas variáveis, tá? Então, eu venho aqui, né? Já está no finalzinho da aula, tá bom? Eu vou vir aqui, já está acabando, não se desespere. Em variáveis, tá? Nesse laranjinha aqui. E eu vou... Deixa eu ver se dá para dar um zoom. Acho que não, ele não consegue dar um zoom no ambiente aqui, tá? Mas aqui em variáveis, que é o laranjinha, tá lá em cima, está escrito um botãozinho chamado criar uma variável, tá? É um botãozinho, poderia até ficar mais em destaque, né? Ele é branco, ele só tem uma borda cinza aqui, que está escrito criar uma variável, ok? Então, você clica nela, agora sim, as janelinhas são muito parecidas, né? Tá vendo? Cuidado para não confundir, assim como eu fiz. Então, aqui, ó, vocês têm que deixar setado, né, configurado aqui para todos os atores, tá? Essa nova variável. E eu tenho que dar um nome da minha variável, tá? O que é essa variável? É a inteligência, força e a minha velocidade, né? Lembra lá, ó, aqui, ó, se vocês lembrarem, no início da nossa aula, tinha um número aqui. Tinha um número, né, que a gente vai programar nas próximas aulas, né, que no caso vocês irão fazer com os alunos, que vai competir com o meu oponente. Então, é isso que a gente vai colocar, tá? Aqui é só um ator, agora aqui é a variável que vai ficar variando realmente o valor do número. Então, o que eu tenho que fazer? Então, criar uma variável. Eu vou colocar aqui, ó, o primeiro é minha inteligência, tá? Minha inteligência. Então, vocês vão escrever minha inteligência para todos os atores e vão dar um OK. Tudo bem até aqui? Mesma coisa, vocês vão criar minha força e minha velocidade, tá bom? Então, criar uma variável, novamente, tá? Para todos os atores, minha força para todos os atores, dá um OK. E eu preciso agora criar outra variável, uma terceira variável aqui que se chama minha velocidade. Então, criar uma variável, vou colocar aqui minha velocidade. Ok? Para todos os atores. E dá um OK. Percebam que, né, pode ver que ficou aqui em cima, né, no canto superior esquerdo. Minha inteligência, minha força e minha velocidade, tá? Eu cliquei aqui só para ampliar para vocês verem melhor. Só que eu preciso deixar aqui embaixo, tá bom? Então, aqui nesse ambiente, você consegue fazer essa interação, tá? Ó, por exemplo, posso bagunçar aqui minha carta, minha inteligência para cá, minha força para cá, por exemplo, dou uma bandeira verde. Ué, por que a minha variável não ficou lá nas mesmas posições? Porque a minha variável, eu não coloco programação nela, certo? Mas a minha carta, que era um ator, né, do oponente, né, eu programei para ir para aquela posição. Lembra lá? Beleza, então minha velocidade. Vou começar com minha inteligência aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, tá? Só que aí, você arrasta aqui para baixo, né? Clica com o botão direito em cima aqui do escrito, né? Aqui, ó, minha inteligência. Letras grandes. E vai ficar só o quadradinho aqui, o retângulo laranja, tá? Então, a mesma coisa. Se for da minha velocidade, vou pegar da minha força, coloco aqui na frente também. Só que eu não quero que deixe a minha força. Botão direito,
letras grandes, tá? Tem aquele controle deslizante também aqui, enfim, mas ele pede para a gente colocar letras grandes, tá? Então aqui, ó, 14, ficou 14 porque eu mexi no deslizante lá. E minha velocidade, vou colocar aqui também, botão direito em cima dele, letras grandes, deixei aqui então as minhas variáveis, tá? Pode ver que eles não são atores. Então, bandeira verde para iniciar, né? Então, inteligência, clicando em inteligência, ele vira a carta, força, ele virou, velocidade, ele virou. Pode ver que o meu continuou em 14 aqui, porque, na verdade, eu mudei, né? Aqui no controle deslizante, eu posso voltar aqui para 0, né? Botão direito, porque a minha variável eu não programo, né? Então, botão direito, letras grandes, ficou zerado. Então, se eu deixar em outra posição, ó, ele vai continuar lá. Mas eu quero deixar aqui, ó. Então, arrasta, deixa na frente aqui da minha força, ok? Então é isso, pessoal. A aula se encerra dessa forma, tá? Que é a aula 2, né? Lembrando aqui no título que eu dei uma cópia, né? Deixei aqui em aula 2, para vocês verem. Vou ampliar aqui. Então, o resultado da aula 2 é o seguinte, bandeira verde, o que acontece? Toda vez que eu apertar a bandeira verde, ele vai mudar as minhas fantasias que a gente viu lá na aula 1, né, da cabeça, que são 4 fantasias. Vai mudar aleatório também o corpo, né? Olha lá, cada vez que eu clico, ele vai mudando. Os pés também vai mudando, né? Cada vez que eu clico. Cada ator desse, né? Esses 3 atores aqui, eles têm 4 fantasias cada um, que eles estão aleatoriamente aparecendo aqui para vocês. O que a gente fez aqui? Colocou o botão, né? Que são atores inteligência, força e velocidade. Programamos esses botões da forma que, quando eu clicar neles, vai virar a carta do oponente, com 1 segundo aqui, né, de delay, de tempo. Então, em força, a mesma coisa. Clicando em força, ele virou. Clicando em velocidade, ele virou, né? Revelou ali o meu oponente, mas não tem nada. Por quê? Porque lá na frente, né, continuando as aulas, vocês vão verificar que a gente vai começar a trabalhar com clones, tá? Então, baseado no nosso ator, vão criar clones aqui. Não se assustem lá com o raio. Lembra lá do raio que o pessoal do Fundamental, do 8º, 9º ano fez? Eles criaram clones lá para o nosso raio. Aqui, no caso, a gente vai criar clones também para os nossos atores aqui, tá? Então, mas fiquem tranquilos que se vocês seguirem as aulas, vocês vão conseguir tranquilamente observar isso aqui, tá bom? Então é isso. A aula se encerra aqui, tá? Desculpa por eu ter acelerado um pouquinho aí no começo. Não sei se vocês conseguiram pegar aí também, mas caso ficaram com alguma dúvida, quiser relembrar um pouquinho aí da aula, entra lá no perfil que o pessoal aqui do CEBP colocou aí o link para vocês no chat. Quiser dar um remix nesse projeto, para dar uma olhada, ver como que a gente fez, tá? Então tem todos os atores com a programação, dá uma olhada lá para resgatar o assunto, e a gente encerra por aqui. E agradeço aí a participação, tá? Em nome do CIEBP, aguardamos vocês aqui também. Entrego a palavra, então, para o Marcos e para o Orenci. Muito obrigado aí pela oportunidade e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Ai, ai. Eu não consegui fazer, hein? Fala muito rápido. Eu até corri, porque eu tô com medo, Marcos, de não dar tempo tá também, bem. né? Mas, pessoal, tá ótimo. Maravilha, gente. Eles falaram, venha para o CIEBP, mas eles também estão indo nas escolas, tá? Quem quer que eles vão aí na escola fazer com vocês? Aliás, gente, no segundo bimestre, nós vamos avançar um pouquinho. Além de fazer a mentoria com vocês podem convidar eles para irem também na sala de aula, tá? Para apoiar vocês no desenvolvimento dos projetos junto com os alunos, bom? Fazer uma aula compartilhada. Aproveitem ao máximo. Esses meninos aí são fantásticos. Vocês não têm ideia do quanto que eles são maravilhosos, tá? Então, e a gente está com um projeto tão gostoso esse ano, deles irem para as escolas, de eles fazerem a parceria com vocês. Eles estão super animados
e aí depois leva os alunos para o CEBP também, bom? Hoje não vai ter Padlet não, né, James? Hoje vai ficar na aula dos meninos, né? Porque eu já ia fazer a avaliação bimestral agora, eu já ia dar nota para os professores, tá? Pessoal, dúvidas, perguntas? Esse é o nosso último encontro desse bimestre. Tudo bem? A gente agradece muito a participação de vocês, tá? Eu estou conseguindo ver aqui algumas carinhas. Vamos fazer um flash final. Quem ainda tiver ok, quem tiver perfumadinho, bonitinho, abre a câmera rapidinho para a gente tirar uma rápida foto, tá? De coração, gente, fiquem em paz, tá? Eu sei que o primeiro bimestre foi muito pesado para vocês, para nós também, mas nós estamos juntos, estamos caminhando juntos e vai dar tudo certo. A gente vai estar junto até o último dia letivo de 2024. Fiquem em paz. Vamos lá? Vamos tirar a pose para a nossa foto? Vamos contar até 10, que é para dar tempo de todo mundo olhar bonitinho para a câmera, né? Então, vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1, X. Aê! Boa tarde a todos, gente. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Beijão no coração de todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Foi um prazer.